grande sonho, é muito bom ouvir você. E acho assim que seria muito importante outros professores ouvir você também. Você e os outros professores aí do NAAS são excelentes. Quando passar essa pandemia, a gente vai trazer vocês aqui. Olha, é um Então, a prazer. gente está tentando identificar alguns alunos na escola, né? Assim, analisando com detalhe, mas com certeza tem sim alunos muito criativos na escola, sim. Dinair, e você é de qual cidade? Eu sou de Eitoraí, E por aí. Itapuranga. É mais ao Isso, norte? Eitoraí. Isso é mais ao norte de Goiás. Ah, tá. Próximo de Itaberaí. Sim, sim. Fica mais ou menos quantos quilômetros de Goiânia? 120. Pertinho, né? Longe não. Queria ver se o Vicente estava conseguindo ouvir. Queria que ele liberasse o microfone, Vicente, para a gente te ouvir também. Ai, acho que ele não está conseguindo. Dinair, você é professora de sala regular, ou você está no AE em específico? Professora, estou nos dois. Estou com 30 horas no AE e também estou em sala de aula, língua portuguesa. Ah, tá. E você, é a primeira vez que você tem contato com esse tema altas habilidades por dotação? O ano passado, eu não conhecia esse tema. O ano passado, eu fiz o curso de altas habilidades, só que não era específico para EE, né? Uhum. E esse ano, eu estou fazendo o específico. Ah, legal. Então você já tem uma noção, né? Legal. Porque tem muitas pessoas que Sim, entram, no curso e é engraçado que a primeira coisa que eles pensam assim, não, minha escola não tem superdotados, né? Justamente porque a gente tem em mente aquele estereótipo de menino bom em tudo, comportado, certinho, né? E não é o que a gente encontra, né, normalmente. Principalmente o sujeito criativo. Normalmente, gente, quando a gente vê nessa disciplina sobre criatividade, ela, ela tem uma particularidade que quebra todo esse estereótipo que a gente tem, né? De estudante ser ter aquele perfil de cabelo arrumadinho, de usar óculos, de ser bom em tudo, principalmente na área acadêmica. E, e é importante, né, que vocês saiam desse curso compreendendo que esse estudante ele não pode ser identificado só por esses estereótipos e essas características. Então, a principal mensagem é essa, que vocês tenham esse olhar cuidadoso na hora de identificar e saber que toda escola é possível ter um estudante com altas habilidades por dotação. Muitas vezes, quando a gente não tem o conhecimento, é como se tivesse um véu assim na frente da gente, que a gente não enxerga o que está ali, né, do nosso lado, dentro da nossa sala, é, precisando ser lapidada. Eu digo que são pedras preciosas, mas que precisam ser lapidadas. E o professor, ele é o caminho para isso, né? É o professor que vai estar direcionando e ajudando e estimulando esse estudante. Então, normalmente, quando a gente encontra esses estudantes e a gente consegue perceber
um perfil diferente é justamente na criatividade, que é essa disciplina que eu conduzi, né? Que eu elaborei. Que é aquele aluno que tem um senso de humor elevado, normalmente ele é independente, ele julga suas próprias ideias, ele cria algo novo, ele tem abertura para novas ideias, então ele não é aquele estudante que fica amarrado naquilo que ele aprendeu, ele sempre quer caminhos diferentes, soluções diferentes, tem indignação de muita coisa, é curioso, pergunta, quer saber. E às vezes não necessariamente ele tem notas boas, né, nas disciplinas, mas é um menino muito curioso, é um menino um estudante que se identifica com uma área específica, uma área de interesse e é criativo nessa área de interesse. Então, tem coragem, foco nas tarefas. Então, aquilo que realmente ele gosta, que ele tem interesse, ele usa a criatividade dele para tudo, seja na área do esporte, da música, do desenho, da redação, de lógico-matemática. Então, assim, nós já deparamos com professores que ensinam uma determinada fórmula em matemática e o estudante acha um outro caminho diferente que chega na mesma solução. Então, dentro da área de interesse, esse estudante consegue ser criativo e inovar. Então, quando a gente percebe nesse estudante esse ponto em específico da criatividade, é importante a gente se atentar. Será que ele tem altas habilidades por dotação? Vamos participar do processo de identificação? E é onde a gente faz todo esse passo a passo, esse processo que vocês estão vendo no curso, para a gente realmente identificar se ele tem altas habilidades, superdotação. Seu nome é Durcilene, certinho, Durci. Ok. Tô comentando aqui, se vocês quiserem fazer perguntas. Mas que bom que você está ouvindo, né? O legal é que você está ouvindo. E então é importante que o professor em específico, né? Eu digo professor assim, é importante que toda a escola se envolva nesse tema, tenha conhecimento, desde a direção, coordenação, o pessoal do apoio. Mas o professor de sala de aula é fundamental porque é ele que está ali, no dia a dia. É o professor de AE que está acompanhando de perto. E uma vez eu ministrei um curso, uma disciplina, e teve uma professora que disse assim, nossa, hoje, fazendo esse curso, eu percebo que quantos alunos passaram por mim e eu deixei passar. Eu não dei atenção nas habilidades dele, eu não ajudei. E aí fica esse pesar, né, na gente pensar, nossa, fulano, beltrano, tantos anos eu ministro e não tinha esse conhecimento. Então, assim, agora daqui para frente, quando a gente tem esse conhecimento, quando a gente sabe da importância de ajudar esses estudantes, ainda mais pela condição de vida da maioria, né? Se a gente for investigar o autoconceito dele, que vocês aprenderam nessa disciplina, nesse módulo 3, muitas vezes é um autoconceito, uma baixa autoestima, ele não tem um autoconceito de si, ele não sabe direito o que ele quer, para onde ele vai, o que ele vai fazer. E ele precisa ser direcionado. Porque muitas vezes a família está cheia de problemas, com dificuldades. A gente se depara com muitas situações particulares em relação a esses estudantes que interferem diretamente no desenvolvimento das suas habilidades, não é? Então, se eu não estou bem em família, se eu não estou bem comigo, se eu não me conheço, eu não sei quais são meus objetivos, o meu projeto de vida, eu me perco no meio do caminho.
Então, essa disciplina criatividade e autoconceito é para o professor aprender, nossa, além de identificar, de conhecer essas pérolas, esses meninos que estão aí precisando de ser estimulado, nós, professores, precisamos também conhecê-lo. Nós precisamos dar um direcionamento para eles, né? E vocês vão ver ao longo do curso, são projetos que você desenvolve junto com ele, você desenvolve atividades para conhecer esse estudante, para ver qual que é o objetivo de vida dele, o projeto de vida dele. Muitas vezes ele não tem isso traçado, não tem isso claro, é onde a gente tem que pegar na mão dele e ajudar a levantar essa autoestima dele e dar esse direcionamento, esse planejamento. Porque a habilidade está ali, latente. Opa, ele é bom em esporte, ou ele é bom em música, ele é um menino que desenha bem, é uma menina que dança, que canta. Então, aquilo ali já começou a gente perceber. Agora, vamos passar pelo processo de identificação. Demora um tempinho. Por quê? Porque ele vai, por exemplo, para a sala de AE, ou dentro de sala de aula, quando o professor consegue conduzir isso, aplicar atividades para a gente perceber os 3 anéis que vocês viram no módulo 2. A criatividade é um anel, o envolvimento com a tarefa e a habilidade acima da média. Lembra que vocês assistiram? E esses 3 anéis, quando eles estão em intersecção, a gente consegue identificar esse estudante com altas habilidades de superdotação. E aí, quando a gente identifica, nós temos que partir para o enriquecimento, para potencializar esses meninos que vocês vão ver depois nos próximos módulos. Como que a gente pode estimular depois que eu identifiquei? Então, vocês vão ver no módulo 4 a identificação, como que é esse passo a passo, como que é esse processo, que atividades são essas que eu posso aplicar com ele para eu identificar realmente a intersecção dos 3 anéis. Identifiquei, o que eu posso fazer como professor, como coordenadora, como professora de AE, né, como uma educadora, o que eu posso fazer para ajudar ele a se especializar nessa área dele de interesse. Então, isso que vocês vão ver daqui para frente. Mas é importante que vocês tenham clareza desses indicadores desses estudantes. Eles têm esses indicadores de ter um senso de humor elevado, normalmente são perseverantes naquela área de interesse. Às vezes eles são desmotivados, por exemplo, em português, em geografia, não tem aquele estímulo. Mas na área de interesse dele, se ele desenha bem, você pode ter certeza que ele tem perseverança naquela área de interesse. Quantas vezes a gente não vê estudante que anda com papel e lápis na hora do recreio, né, antes dessa pandemia, vivia andando com papel e lápis, onde sentava, desenhava, desenha na sala de aula, desenha no intervalo. Então, é a área de interesse dele, é a área que ele tem uma habilidade e ele se envolve, ele ama fazer aquilo. Então, é importante ficar claro que é direcionado para a área de interesse, esse estímulo, essa perseverança. E em outras áreas que ele não tem tanta habilidade, pode ser que ele não tenha essa perseverança, né? Esse estímulo. Mas na área de interesse dele, isso é notório. A gente consegue perceber isso claro. Gosta de aventura, gosta de arriscar naquilo que ele tem habilidade. Enfim, cria novas regras, cria algo novo dentro. Tem aluno que eu já conheci que criou o seu próprio estilo de desenho. Ele criou uma forma diferente de desenhar, um estilo diferente de desenho. Então, olha que riqueza. E se a gente não perceber essas sutilezas
que é coisa simples. Às vezes você está lá dando aula, está tão envolvido com tanta coisa e essas pequenas sutilezas a gente não percebe. Que ele tem um risco diferente, que ele tem uma forma diferente de desenhar, ou que ele cantarola o tempo todo, canta, tem ritmo, ele gosta de música e ele só não está num nível profissional porque ele não está tendo estímulo. Então, esse é o nosso papel mais importante como educador em relação às altas habilidades, de estimular, de estar ali do lado, de saber que ele pode contar com a gente, para o que precisar em relação às altas habilidades, em relação à área de interesse dele. Então, vocês viram no módulo 1 sobre a legislação, que a lei, a Política Nacional de Educação Especial, ampara esses estudantes fazem parte da educação especial, sim, são especiais. Isso é importante vocês terem clareza, que eles fazem parte da educação especial, não só os deficientes. Os deficientes precisam de ajuda. A gente tem a ideia equivocada de que eles vão andar sozinhos. E eles precisam que a gente pegue na mão e oriente. São estudantes, são crianças ainda, né? São imaturos. Então precisa de um adulto, precisa de um especialista para pegar na mão e orientar. Até mesmo, né? Pais que têm meninos já assim com indícios de altas habilidades, não só os educadores, a gente acha assim, não, esse filho anda sozinho, eu vou dar mais atenção para o que tem dificuldade. Esse aqui já sabe, ele dá conta. E a gente já percebe que tem algumas crianças que se fecham, né? E por quê? Porque ela quer atenção, ela quer também um cuidado especial, ela quer um direcionamento, ela quer elogios, ela quer que você pegue na mão e dê um caminho também, né? Então, no módulo 1, vocês viram sobre legislação. É importante vocês recapitularem, ver direitinho qual lei, qual artigo que está bem específico essa questão das altas habilidades de superdotação. No módulo 2, vocês viram os autores, os estudiosos e pesquisadores que fundamentam as altas habilidades de superdotação. Quais são esses estudiosos, o que eles dizem? E o Ministério da Educação segue o que o estudioso Joseph Renzulli, estudou e comprovou que as altas habilidades, elas estão, né, em todos os lugares, em todas as pessoas. Nós temos inteligência, alguns uma inteligência a mais do que os outros em uma área específica ou mais áreas específicas, mas que para a gente identificar esses que estão a uma inteligência superior em uma área específica, uma habilidade específica, ele trouxe os 3 anéis para a gente identificar, que é o anel da criatividade, envolvimento com a tarefa e habilidade acima da média. E no módulo 3, que é esse que eu sou a professora formadora, vocês estão vendo que esses estudantes que os autores trazem, que têm uma habilidade acima da média, criatividade, envolvimento com a tarefa, as múltiplas inteligências de Gardner, que é a inteligência musical, lógico-matemática, inteligência sinestésica, essas múltiplas inteligências, eles conseguem, dentro da sua inteligência, ter uma criatividade específica para a sua área de interesse. É onde entra esse módulo 3, que você perceber que esse indivíduo, ele tem uma criatividade, uma solução, uma ideia nova, ele tem algo a contribuir de diferente, de criativo dentro da sua habilidade específica.
E ainda dentro desse módulo 3, vocês viram sobre autoconceito, que é como que ele está resolvido com ele, como que ele se vê, qual que é o seu projeto de vida, o que ele está sentindo, porque isso interfere diretamente no desenvolvimento da sua habilidade. Já vi crianças e adolescentes que travaram a sua habilidade, tinha uma habilidade específica, por exemplo, em poesia, em escrever textos, escrever dentro da linguística, que ela travou, ela parou de escrever. E a gente foi investigar, era algo relacionado à família dela, que ela estava com dificuldade. Então, o autoconceito é isso, é como ele se vê consigo mesmo e com o mundo, como ele se vê na comunidade onde ele está, na comunidade familiar, na comunidade social, dentro da sociedade, como que ele se enxerga, o que ele sente, por que ele está tendo dificuldade ou facilidade em determinada área. Então, é importante que isso também esteja atrelado nesse processo de identificação das altas habilidades por dotação. Porque se esse estudante não estiver bem, ele não consegue ser criativo, ele não consegue se desenvolver na sua área. E no módulo 4, vocês vão ver de fato como é esse passo a passo para identificar as altas habilidades. Por onde que eu começo? Como que funciona esse roteiro, esse passo a passo, para que realmente eu possa verificar, confirmar, né, que ele tem indícios de altas habilidades por dotação. E aí, no módulo 5, você vai aprender como que eu vou enriquecer, de que forma que eu, professor, posso enriquecer esse menino que foi identificado, esse menino, essa menina, que foi identificado com altas habilidades de superdotação, por exemplo, em música, dança, em poesia, em matemática, em química, em algum esporte específico, como que eu posso contribuir para que ele se especialize nesta área em específica, nesta habilidade em específico. Então, isso vocês vão ver no último módulo. Então, é isso, né? Esse bate-papo foi mais para a gente se conhecer mais de perto, tirar dúvidas. Então, como vocês estão mais caladinhos, eu fiz uma retrospectiva, né, do curso, desses módulos, e qualquer dúvida durante o curso ainda, que a gente vai começar, vocês vão entrar no módulo 4 já, né, semana que vem. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem para o seu tutor, que é o Ari, pode questionar, pode tirar dúvida, né? Nós estamos aqui para isso, nós estamos aqui para orientar vocês mesmos, professores, porque aprender sobre altas habilidades não é do dia para a noite, né? Vocês estão vendo quantos estudiosos não pesquisaram, leva tempo para esses estudiosos chegarem a uma confirmação das altas habilidades, e é importante que a gente tenha isso bem sólido em nós, né? Que a gente entenda que existem pesquisadores que se debruçam em cima disso e que dão uma atenção especial aos estudantes com altas habilidades de superdotação. Que quando eles se sentem valorizados, eles podem ser muito produtivos. Então, e se tiver alguma dúvida em relação aos autores, aquela parte teórica, volta lá no módulo 2, salva os PDFs, salva os materiais para vocês pesquisarem depois, para vocês lerem com calma. Então, os livros que são disponibilizados é do Ministério da Educação. São livros fáceis, leituras fáceis. Se você for no capítulo da criatividade, você vai ver como é uma linguagem tranquila de estudar, tem exemplos,
tem exemplos de estudantes, né, que têm um caráter criativo, né, que tem um aspecto criativo. Então, são leituras gostosas de fazer, não é uma leitura pesada, densa, é uma leitura leve. Então, vale a pena a gente voltar a estudar novamente. Meu tutor está de parabéns, tem me ajudado muito, que bom, ótimo. É isso daí. Durcilene, a gente está aqui para isso, né? Nós estamos à distância e a gente tem que estar próximo ao mesmo tempo. A gente tem que tirar dúvida, orientar e pode continuar passando mensagem para o seu tutor. Sempre que tiver essas aulas ao vivo, participem, né? Interajam, perguntem. Não precisa ter receio, medo, né? Assim, insegurança de perguntar. Vocês estão vendo isso agora e é tudo novo, né? Então a gente tem muitas dúvidas em relação a isso. E qualquer coisa pode. Vamos ver aqui. O que a Dinair tem uma pergunta. Pode fazer, Dinair, se você quiser ligar o áudio. Professora, tá me ouvindo? Sim. Professora, talvez seja uma pergunta assim meio que boba, mas eu acho que é interessante para mim tirar minha dúvida. O termo é altas habilidades e superdotação. São termos diferentes, né? Pode ser que um aluno tenha altas habilidades e não seja superdotado? Altas habilidades barra superdotação significa ou. Então, o Ministério da Educação usou esse termo, altas habilidades, superdotação, que é a mesma coisa. É porque, assim, professora, tem uma aluna aqui na minha cidade que ela é detectada como DI e ela tem altas habilidades para desenho. Então, como que a gente identificaria essa aluna? Ótimo, boa pergunta. Você vai achar essa resposta, sabe onde? No próximo módulo, que é onde você verá sobre o processo de identificação e você vai ver um assunto que é sobre dupla excepcionalidade. O que é isso? Ele consegue ter alta habilidade, que é uma eficiência e uma deficiência. Então, existe muito, por exemplo, autistas que desenham bem, que pintam bem, né, que têm uma habilidade específica. Então, é chamado de dupla excepcionalidade. Ele tem uma deficiência e uma eficiência. E aí, esse olhar é um olhar mais apurado para esse estudante, né? Porque ele tem uma dificuldade, mas ele tem uma habilidade. E ele vai passar pelo processo de identificação, assim como os outros, para a gente verificar o envolvimento dele com a área de interesse, se ele é criativo nessa área, se ele tem essa habilidade acima da média. Então, às vezes, ele tem uma deficiência e ele é muito mais habilidoso em relação aos meninos ditos normais. Vou dar o exemplo do desenho, que eu comecei aqui no desenho. Ele desenha muito bem, menino que é dito normal, não desenha bem. Então, ele tem essa habilidade latente que a gente precisa identificar. Ele tem que passar pelo processo de identificação. Então, nesse caso, ele ia para a sala do AEE, para desenvolver a deficiência dele e a eficiência dele. Por isso que é importante o professor de AE ter conhecimento das altas habilidades, que ele pode casar e juntar isso lá na sala de AE na hora de aplicar as atividades. Entendeu? Ótimo, beleza. É isso. E você vai ver que isso vai clarear mais no módulo 4, que é o próximo módulo que vocês vão ver. E ele está bem no passo a passo mesmo, minucioso, de como que você começa esse processo de identificação,
né? Você vai ter acesso aos formulários, o que você precisa preencher, como deve ser, né? Que tipo de atividade você pode desenvolver com esses estudantes. E lembrando que é muito sutil, né? Quando o aluno tem deficiência, ele traz um laudo que ele tem déficit de atenção, ou ele tem uma deficiência visual, ou ele não ouve direito, ou ele tem uma deficiência intelectual. Então, isso tem laudo, né? A gente consegue, como professor, ter esse laudo e falar, então eu vou estimular isso. Agora, as altas habilidades não tem laudo, não tem, a gente não chama diagnóstico, eu vou diagnosticar, né? Eu vou identificar. Vou identificar. E aí, muitas vezes, é porque um pai falou: oh, meu filho é assim. Ou um professor chegou para o professor Jay e falou: oh, esse menino aqui é muito bom nisso. Ou a coordenadora. Ou o próprio colega de sala falou: olha, o fulano, ele gosta, ele toca muito bem. Ou ele mesmo se identifica: olha, eu sou bom nisso. E aí, quando isso acontece, que a indicação, ele foi indicado, aí a gente começa o atendimento. Aí a gente começa a identificar. Ele foi indicado. Ah, ele tem isso. Então, assim, tem uma pulguinha atrás da orelha. Será que esse menino realmente é bom nisso? Vamos identificar. E aí, onde vocês vão aprender no próximo módulo, módulo 4, que é o processo de identificação. Como que é esse processo? E aí a gente consegue identificar naquele momento se ele tem altas habilidades, superdotação, que é a mesma coisa. E é importante também deixar claro para vocês não usarem o termo diagnóstico, a gente não vai diagnosticar, né? A gente vai identificar. E também que as altas habilidades, superdotação, você pode identificar que aquele estudante tem naquele momento. Ele apresenta altas habilidades em música, ele apresenta altas habilidades em desenho, porque ele apresenta naquele momento que você identificou, passou 10 dias com você na sala de AE e você confirmou que ele tem. Porque pode ser que daqui 15 anos ele não tenha. Tá vendo como é sutil? As altas habilidades, ela pode eclodir, aparecer, vir à tona, mas ela também pode se esvair, ela pode passar, ela pode deixar de existir se não for bem estimulada, né? E se esse estudante não tiver um autoconceito muito bem consigo mesmo, então, olha, é muito sutil. Então, por isso que a gente diz, quando ele passa por um processo de identificação na sala de AE, por exemplo, o professor aplicou as atividades, passou um tempo com ele ali na sala de AE, aí o professor vai fazer um documento, vocês vão aprender isso, né? Preencher documentos, que vai identificar, que vai mostrar que ele apresenta naquele momento altas habilidades em tal área. É muito bacana, isso vai ficar mais claro para vocês no módulo seguinte, da semana que vem. Certinho, meninas? Mais alguma dúvida? Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa. Ai, que bom, que bom. Que bom que você gostou. Durcilene e Dinair, muito obrigada pelo carinho de vocês. Que bom que vocês gostaram dos esclarecimentos, né? Eu tentei fazer uma retrospectiva aqui e adiantar um pouquinho que vocês vão ver nos próximos módulos, só para vocês terem uma noção mesmo dessa linha do tempo do curso, né? Que a gente começou lá da legislação, dos autores, do processo criativo e do autoconceito, e agora, a partir de agora, vocês vão ver a mão na massa mesmo, né? Como que é esse passo a passo. Então, se não tiver mais perguntas, eu vou me despedindo por aqui. Eu coloquei para gravar essa nossa aula.
E eu vou deixar disponível lá na plataforma para se vocês quiserem retomar, assistir novamente, os alunos que perderam, se quiser assistir também. Então, eu vou deixar lá na plataforma e aí, caso vocês queiram assistir para pesquisar, para relembrar alguma coisa que foi falado aqui, tá bom? Então, vou me despedir. Obrigada pela participação de vocês. Foi muito enriquecedor mesmo, como vocês disseram aqui no chat. E até o próximo encontro, até o próximo momento que a gente puder estar juntos. E, como eu disse, qualquer dúvida, pode passar mensagem para o tutor, que ele esclarece e sana as dúvidas de vocês, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, tá bom? Gratidão por esse momento aqui hoje. Me despeço. Tchau, tchau.